Muito bem, vamos lá. Cabelinho não tá assustando ninguém. Ai, Anjinha, olha você aí. Boa noite, Ângela. Boa noite, Isabela. Boa noite, Cris. Ei, lindona é quem me chama. Eu quero essa cor, tu sabe disso, né? Tu sabe que eu quero essa cor aí há mais de 20 anos que eu quero essa cor. Oi, Elaine, como vai? Elaine é uma ex-aluna minha que teve um bebê lindo há pouco tempo. E ela me falou hoje que ela tem tanta vontade de assistir, mas é na hora de fazer o neném dormir. Super entendo, querida. Acabei de passar por essa fase com a minha filha, sei como é que é. Ai, que gente bacana, gente. Olha que legal, Zilda, fiel escudeira. E Valéria hoje entrou cedo, que bacana. Ai, que legal. A Zilda, ela brotou na quinta e ela falou: Ah, eu tava sem coragem, com vergonha, que eu nunca fiz isso. Mas aí ela entrou, falou bonitinho com todo mundo, participou da brincadeira das emoções. Foi muito bom, Zilda. Você acabou de adquirir uma competência na quinta-feira, que é uma forma de competência digital, né? Você entrou e participou. Isso é muito legal. Você tá de parabéns. A gente gostou muito. Sua mãezinha tá bem? Ela cuida da mãezinha dela, gente, 96 anos. Que incrível. Valéria é uma pessoa que a gente tentou, né, Valéria? Na quinta-feira, a Valéria não conseguiu entrar, cara. Vamos tentar a quinta de novo. E é isso, o Brota é assim, a gente está fazendo conexão, uma empresa de comunicação para fazer comunicação. Buscando pessoas para mostrar seus trabalhos, seus serviços, seu empreendimento, seus negócios, suas empreitadas. Quanto mais gente vier falar, melhor. Rafa também vai entrar, né, Rafa, na quinta-feira? Rafa vai entrar para falar de uns doces maravilhosos que ela faz lá. Como é que fala? Deli ou Deli? Como é que é o nome? Pois é, Valéria, a gente vai tentar de novo, tá? A gente vai tentar de novo quinta-feira. Que bom, meninas. Sejam muito bem-vindas. Só tem menina por enquanto aqui, né? Estamos no clube da Luluzinha hoje, ó. Que delícia. Legal. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre feedback. É tão comum, né? Para quem trabalha na área organizacional é muito comum conversar sobre isso, mas para a galera que eu convidei para participar aqui, talvez seja só um termo que a pessoa escute, saiba até o que é, né? Tenha noção do que seja, assim, ouve as pessoas falando, mas nunca leu a respeito, não sabe exatamente quais são os conceitos, né? Não sabe exatamente como fazer para receber, para dar feedback. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. A Zilda disse que a mãezinha dela tá bem, graças a Deus. Valéria disse que é nós, firme e forte, a gente vai tentar de novo. A Valéria vai marcando o pessoal da área dela de trabalho, né? O negócio dela na área de alimentação. E aí ela vai marcando a galera pra galera vir. Tomara que venham, né? São todos muito bem-vindos. Mas vocês sabem que eu tenho uma brincadeira aqui, né? Eu falo com meu marido, entra você pelo menos. Se não entrar ninguém aqui, pelo menos você entra pra eu não falar sozinha. E deixo aqui gravada pra quem quiser ver depois. O objetivo é ajudar. Ao vivo ou depois, tanto faz, contanto que a gente consiga contribuir de alguma forma para que as pessoas conheçam sobre assuntos que não são do seu dia a dia, né? Não são da sua rotina. Então vamos. Então vamos lá. Então, gente, o que é feedback? A gente fala muito sobre dar feedback, receber feedback. Dentro da empresa, vou dizer para vocês, para quem já trabalhou... Ai, Anjinha, você é um amor. Essa troca é muito legal, né? Essa troca é muito legal. A Ângela também entrou no Brota na quinta-feira. Foi muito legal ter saudade da minha amiga, um tempão que a gente não se vê. Que ela faz um trabalho maravilhoso de fisioterapia também. E a gente pode repetir na quinta-feira. Eu já falei, a galera que quiser entrar, me viu aqui, parada, ninguém tá pedindo para entrar, entra de novo, fala de novo. O negócio é a gente fazer propaganda e soltar por aí, né? Pra gente ir se ajudando. Então, e aí, ela, olha a Ângela, feedback com a Adelaide é nota 1000. E ela é suspeita a falar porque ela já trabalhou comigo, né? Eu fui gestora dela uma época. Um beijo, querida, muito obrigada mesmo. A gratidão também é minha, obrigada. Meu amigo Ricardo Portela, obrigada pela presença. A gente sempre faz isso, dá uma passadinha na live dos amigos para dar uma força, né? Para dizer, oi, tô aqui também, te apoio, e isso é muito bacana. Às vezes a gente nem consegue ficar até o final por N compromissos, mas
É muito legal essa força que a turma vem dar pra gente. Muito obrigada. Então, assim, dentro do ambiente empresarial, quando a gente trabalha nas organizações, a gente ouve muito esse termo, a gente ouve muito falar sobre feedback. E, infelizmente, existe uma cultura dentro das organizações, e isso é fruto de um trabalho, posso dizer com toda tranquilidade, mal feito, não só do RH, mas especialmente envolvendo o RH também, que precisa preparar os líderes. Então, quando os líderes não são preparados e não fazem o feedback da forma correta, ele fica com aquela mancha de que quando o gestor chama a gente para um feedback é para tomar uma bronca, né? Algum problema está acontecendo. Isso é muito ruim, muito mesmo, porque foi marcando ao longo dos anos essa postura de me chamou para um feedback, socorro, né? O que vai acontecer, o que vai falar. Então, foi uma forma errada de se fazer ao longo de muitos anos. Digo também com toda tranquilidade que foram gestores que não sabiam como fazer e fizeram de qualquer jeito. E aí, fazendo de qualquer jeito, não sai corretamente, e não saindo corretamente não é feedback, é qualquer outra coisa. E, infelizmente, esse termo pegou uma forma ruim de ser entendido, né? De ser percebido. Então, quando a gente encontra alguém que sabe dar um feedback, que sabe conversar sobre isso, que sabe falar com as pessoas sobre isso, e a gente percebe que fez da forma correta, puxa, a gente fica mega feliz, né? E eu posso garantir para vocês que um dos desafios maiores que a gente tem quando trabalha na área de treinamento, como eu trabalho dentro das organizações, é exatamente ensinar gestores a serem bons, que saibam, não sejam só bons na forma de falar, mas que saibam qual é o conceito do feedback para saber dar esse feedback de forma correta. E o que a gente encontra, né? Eu vou começar dando essa introdução para puxar depois para qualquer área de serviço, porque eu sei que tem uma opção de empreendedor aqui comigo, né? Então, quando a pessoa trabalha bem tecnicamente numa determinada área e o gestor superior dessa pessoa o coloca como gestor de pessoas, mas não o prepara, ele vai fazer do jeito que ele acha que deve. Ele vai, inclusive, replicar nos seus subordinados aquilo que ele recebeu. E sabe-se lá o que ele recebeu e como ele recebeu, né? Então, assim, ele não é preparado para a liderança, ele não é preparado para a gestão, ele não é preparado para fazer avaliação de desempenho, ele não é preparado para dar feedback para ninguém, e ele não sabe fazer. Muitas vezes a gente vai para cima do gestor cobrando, mas ele também não foi preparado. Então, quando uma pessoa de recursos humanos, principalmente na área de desenvolvimento, entra numa organização para fazer um trabalho de treinamento, de acompanhamento das pessoas, desenvolver um projeto de treinamento, ela precisa saber quais são esses antecedentes, né? O que já foi ensinado, qual é o histórico de aprendizado dessas pessoas, o que essas pessoas já conhecem, como elas foram preparadas ou se elas nunca foram preparadas. Então, isso é muito necessário a gente saber para a gente entender quais são os gaps, quais são os espaços, né, de aprendizagem que essas pessoas têm. E aí, por que eu estou falando de liderança? Porque normalmente cabe à liderança dar o feedback para os funcionários. Então, estou contando para vocês como é que é dentro da empresa e como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, como é que a gente pode fazer isso na nossa relação conjugal, na nossa relação familiar, na nossa relação com os colegas da faculdade, com colegas de trabalho, como é que a gente pode fazer isso com qualquer outro grupo de relacionamento que a gente tenha, né? E assim, como é que a gente pode fazer? Eu gosto de dar essa ênfase, inclusive na casa da gente, né? Porque a liberdade e a intimidade acabam nos dando uma forma errada de dar um feedback para alguém também. Então, isso também é preocupante, né? Isso é preocupante pra caramba. Porque essa liberdade acaba nos dando uma forma muito íntima e a gente acaba perdendo o foco daquilo que a gente quer fazer e fica aproveitando a situação do feedback para falar outras coisas que não cabem naquele momento. Então vamos tentar ver se a gente consegue nessa live tocar nos assuntos principais e caso não dê, a gente faz uma segunda parte, tá? A gente faz na terça-feira que vem o feedback parte 2, caso não dê, tá bom? Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o feedback é que quando a gente... Ótimo, tirei da apresentação e eu preciso da apresentação para fazer o troço direitinho para vocês. Quando a gente diz para a pessoa que a gente quer dar um feedback para ela, o que a gente está dizendo para a pessoa é o seguinte: eu quero ajudar você.
E aí a gente já começa com um probleminha aqui para discutir, né? Porque eu tenho certeza que vários de vocês aí já receberam feedback e não se sentiram ajudados, né? Depois vocês vão comentando aqui para eu depois ir acompanhando à medida do possível, ir acompanhando vocês. Então, assim, feedback é um processo de ajuda para mudança ou para aprimoramento de um comportamento. Vai depender da forma, vai depender do que, né? Feedback em cima de que situação, de que problema ou de que resultado. Então, é um processo de comunicação de ajuda para a mudança ou para o aprimoramento de um comportamento. O feedback, ele é a arte, a ciência de ajudar os outros a melhorarem as suas atividades a partir da observação do comportamento desse outro, né? Então, vejam só, quando a gente está falando de feedback, eu estou falando de alguém que me observa, me avalia, convive comigo, conhece o meu trabalho e, por causa disso, essa pessoa tem a legitimidade para me dar o feedback. Vou repetir, tá? Quando a gente vai receber um feedback, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é de quem está vindo esse feedback. Vindo de quem? Alguém que me conhece, alguém que me acompanha, alguém que conhece o meu trabalho. Pode, de repente, não me conhecer muito, né? Pode não me conhecer muito, mas conhece o meu trabalho, sabe o que eu faço, sabe o porquê que eu faço. E aí essa pessoa, de alguma forma, precisa ser afetada pelo meu trabalho, para ela poder me dar feedback. Olha quantas vertentes a gente já está abrindo aí para discussão, né? Queria eu aqui estar para a gente ir ouvindo vocês também. Eu vou abaixando aqui quando eu vir que tem outras informações maiores, para ver se eu consigo capturar todas elas, mas vamos devagarzinho aqui. Então, veja só, quando eu estou falando de feedback, eu estou falando de processo de ajuda. Um processo de ajuda não é feito por quem não me conhece, né? Um processo de ajuda não é feito por quem não me conhece. O máximo que alguém que não me conhece pode fazer é me pedir permissão para me dar uma opinião sobre alguma coisa minha, porque não me conhece, porque não sabe o que eu faço, não entende o meu trabalho, não me acompanha, não sabe se eu sou daquele jeito sempre. Então a primeira coisa é, quem está dando esse feedback pra gente? E aí vale para você que quer dar um feedback. Ok? Por que você quer dar esse feedback para alguém? Você conhece a pessoa, você conhece o trabalho dessa pessoa, convive com essa pessoa, e o que ela está fazendo afeta você? Porque se afeta você, você está legítimo para dar o feedback. Se não afeta, você vai guardar porque é a sua opinião. Tá? O que você acha. O feedback é preciso que tenha como fundamento ajudar o outro. E para ajudar o outro, eu preciso dos fatos e eu preciso da frequência com que aquele comportamento aconteceu. Ok? Então, a partir dessa frequência, desse comportamento, a partir dessa observação da frequência, é que eu consigo ser legítima para dar esse feedback para alguém. Tá? Deixa eu dar uma lida então rápida no que está rolando por aqui. A Anjinha falou que líder precisa estimular e assim terá o resultado positivo esperado. O líder precisa entender, acolher, que de fato está acontecendo, estimular, incentivar e ter resultado positivo esperado. Ok, vamos lá. E a Rafaela colocou, muitas vezes percebido dentro da organização, um tom de expor e não de ajuda. Esse é o grande problema. Então, assim, a Ângela está correta. A função primordial de um líder é ouvir, né? É escutar. Sem escutar, ele não consegue ajudar. Sem ouvir, sem perceber quem é o outro, ele não consegue encaixar esse outro nas suas próprias necessidades de execução de tarefas. Assim, não é nenhum segredo, mas infelizmente não é tão usado. É como se a gente estivesse ensinando como é que você pega uma bisnaga para cortar um pedaço de pão para alguém, porque assim é o óbvio do óbvio, mas a gente precisa ensinar. Vocês podem acreditar no que eu estou falando para vocês, são 22 anos aqui nesses ombros fazendo isso. É uma pessoa fantástica tecnicamente, você precisa ensinar como é que faz para ouvir o subordinado. Então isso é um detalhe. O líder, para entender e para acolher, ele precisa ouvir, ele precisa conhecer quem está com ele. Se ele não conhece, deixa eu tirar o som aqui do meu celular que vai atrapalhar a gente aqui quando entrar alguma mensagem. Se ele não conhece os seus subordinados, os seus colaboradores,
ele não consegue atender aquela demanda e nem entender, que é a parte principal. Para entender, eu preciso desse convívio, para entender, eu preciso ouvir quais são as necessidades daquelas pessoas, senão eu não consigo nem saber como dar feedback. E o que eu falei logo no início, a Rafaela está colocando aqui, está corroborando comigo. Ao longo da nossa história, né, do nosso convívio organizacional, muitas vezes o feedback não é um feedback, é um julgamento, é uma avaliação, é uma forma de desabafo do gestor com a gente. E aí é o que ela falou, eu sentia um tom de esporro, de briga, né, de bronca. E o feedback não é assim. Quando isso acontece, não é feedback. Pode dar outro nome para essa situação, porque não é feedback. Ele é um processo de ajuda. E para isso a pessoa precisa estar legitimada. E também não é para ser feito de qualquer maneira, né? O feedback ele é um processo que faz com que eu entenda, eu preciso entender que aquela pessoa que está vindo conversar comigo sobre aquilo é uma pessoa que me acompanha, conhece o que eu faço, o que eu estou fazendo está afetando essa pessoa ou a equipe dessa pessoa, e aí ela tem legitimidade para falar comigo e eu preciso ouvir. Porque não é uma pessoa qualquer, não está vindo me dar uma opinião, ela está me trazendo um fato que ela também experiencia e ela precisa conversar sobre isso comigo porque está de alguma forma incomodando, trazendo algum tipo de problema para ela ou para a equipe dela. Então vamos lá, quando a gente exercita o dar feedback aos amigos, às pessoas do nosso relacionamento de uma forma geral, a gente pode dar feedback para os amigos, para a família, para os nossos liderados, para os pares de trabalho. A gente pode dar, inclusive, feedback para o nosso chefe. Vai depender muito da construção que a gente faz de confiança na equipe e da forma como a gente se relaciona e como a gente trabalha a nossa comunicação. Então, o que a gente consegue com isso? A gente desenvolve empatia, a gente desenvolve uma habilidade de ouvir o outro, de entender o outro. E esse entendimento e esse ato de ouvir faz com que a gente se coloque, né, no lugar daquela outra pessoa para perceber o que ela está percebendo, da forma como ela está percebendo, para que eu consiga alcançar esse canal de comunicação dela para poder falar com ela. Okay? Então a gente vai experimentando como aquela pessoa está, a gente vai experimentando emoções semelhantes, a gente vai percebendo quais são os sentimentos, quais são as inseguranças, quais são os medos, e aí a gente passa a julgar menos, a compreender mais, e essa compreensão maior passa para aquela pessoa o quanto a gente está buscando esse processo de comunicação mais claro. É uma forma generosa de você tratar o outro se sente respeitado e a gente cria um ambiente de colaboração e de crescimento para ambas as partes. Então vejam que quando isso não é feito corretamente, é o oposto disso que eu acabei de falar, que acontece nas relações. Fica um ambiente de hostilidade, fica um ambiente de medo, fica um ambiente onde a gente está tolhindo a criatividade das pessoas, fica um ambiente onde ninguém tem liberdade para se colocar, tem medo de falar, tem medo de tomar aqui o esporro igual a Rafaela colocou. Né? Então, quando isso não acontece, é o oposto que acontece. E isso é péssimo para qualquer relação. Isso dentro da nossa casa, se a gente não souber, não exercer feedback para o outro, dizer como a gente está se sentindo. Eu não sei quem estava comigo aqui quando a gente falou sobre assertividade, né? E a gente viu que a assertividade é muito isso, é dizer para o outro como eu estou me sentindo, como eu me sinto quando a pessoa faz determinada coisa. E aí essa troca, né, de mensagem, de fazer com que o outro nos ouça e a gente ouvir o outro, é que nos dá a tranquilidade para uma próxima troca. E a relação vai aumentando e a relação vai se tornando uma relação de confiança. Então, quando a gente aprende a dar feedback, ou a gente se preocupa em aprender constantemente a dar feedback, a gente vai criando esse clima de colaboração, de ajuda e de confiança. E quando a gente recebe feedback, a gente está desenvolvendo o que hoje chamam, né? Cada ano a gente, como na área de desenvolvimento de pessoas, aparecem alguns nomes assim, de moda, né? Que a turma gosta de usar. E agora a gente tem falado muito de mindset. E a gente fala que quando a gente está recebendo feedback, a gente está desenvolvendo o growth mindset, que é o crescimento, né, da nossa mentalidade, a expansão da nossa mentalidade. Porque quando a gente está recebendo o feedback, a gente entende o que o outro está nos dizendo e o quanto aquilo que eu estou fazendo está de alguma forma afetando o outro, a gente se abre para um aprendizado de como lidar com aquele que está nos dando feedback. Okay? Então a gente percebe que o nosso potencial de aprendizado ele é muito elástico, né?
ele tem uma capacidade enorme, o saber não ocupa lugar, então quanto mais a gente sabe, mais lugar a gente tem para aprender. A gente percebe que se a gente se esforçar em relação a entender aquilo que nos foi falado, a gente consegue se adaptar melhor àquela pessoa e se relacionar melhor com aquela pessoa. Se for o chefe, melhor ainda, que a gente aprende a lidar melhor com as expectativas daquela gestão e facilita a vida para ambas as partes. O que a gente... E aí vem uma outra pergunta também que a gente precisa responder, é por que a gente precisa falar de feedback? Eu poderia passar o restante do tempo aqui da live só respondendo o porquê de tão importante que é como competência hoje nas organizações e como competência na nossa vida, né? De uma forma geral na nossa vida. Então preste atenção, a gente precisa falar de feedback porque nós não somos absolutos em nosso conhecimento. Então se ninguém disser para mim onde eu estou errando, ou pelo menos onde eu estou errando com aquela pessoa que é legítima para me dar o feedback, como que eu vou aprender? Bolinha de cristal não rola, adivinhação não rola. O máximo que a gente tem aí para alguns que é bem forte é a questão da intuição, mas não diz tudo, sobre o outro especialmente. Então nós precisamos falar de feedback porque nós não somos absolutos em nossos conhecimentos, porque nós não vivemos isolados. A gente tem que falar de feedback porque a gente precisa uns dos outros, nós temos a interdependência com a vida, com a natureza, com os outros seres. A gente tem interdependência com gente que a gente nunca viu nem nunca vai ver. A gente tem interdependência com pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia que a gente nem conhece, mas sem eles a gente não conseguiria fazer muitas das nossas coisas, das nossas atividades. Então a gente precisa de falar sobre feedback por causa disso. A gente precisa falar de feedback porque a gente só cresce, só se desenvolve com conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, consciência daquilo que a gente está fazendo, e a gente se aprimora, e a gente vai mudando, e a gente só consegue fazer esse aprimoramento e essa mudança com feedback. A gente precisa falar de feedback porque feedback é competência na vida, não é para quem trabalha em organização, é competência na vida. Ele é necessário ao convívio social, e feedback é um comportamento, e se é comportamento, é treinamento. Treinamento. Deixa eu ver o que a Valéria colocou aqui pra gente. O que vemos nas organizações são pontos bem diferentes. Os gestores precisam se reciclar com toda certeza. Olha, o abacaxi do nosso trabalho é cheio de caroço. O trabalho de RH, principalmente na área da parte de desenvolvimento, né? RH no que diz respeito ao desenvolvimento humano, que é uma área dentro do RH, da administração de RH, o nosso maior angu de caroço, nosso maior caroço dentro do nosso abacaxi é preparar a liderança. Tá? Tem N coisas, gente, que a gente pode falar aqui. Eu não posso nem me ater a isso, senão a gente vai acabar saindo do foco. Mas um dos problemas sérios que a gente tem até hoje em todas as organizações, eu estou falando com vocês com muita tranquilidade, porque foi a minha vivência esses anos todos, e continua sendo, porque eu ainda trabalho com consultoria, e aí quando eu vou atender alguma área e vou fazer uma análise da organização, eu encontro o mesmíssimo problema. Só muda o CNPJ, mas eu encontro o mesmo problema. A gente tem um problema seríssimo ainda com pessoas que, quando se colocam na posição de gestor, gestora, né, com algum cargo superior, se acham no direito de ser quem ele quiser ser, falar do jeito que ele quiser falar, e as pessoas que entendam porque ele é o chefe. Isso é horrível. Esse tempo já passou há muito tempo. Essa época já foi há muito tempo e as pessoas não se desenvolvem, as pessoas acabam não percebendo o quanto isso já é arcaico. Nós estamos num momento de comunicação, de conexão, e a comunicação e a conexão só podem ser bem realizadas quando a gente se dispõe a conhecer o outro, quando a gente se dispõe a trocar com o outro. Não tem outra forma, não tem alternativa, né? Então, assim, se a gente não preparar a gestão, todas as pessoas que passarem por uma gestão mal preparada nesse quesito do feedback vão levar consigo uma imagem do que não é feedback. O pessoal na organização, inclusive, brinca, né? Diz que a maioria dos gestores não dão feedback. Dão esse nome com O. Aí vocês pensem aí como é. Mas é uma brincadeira que rola nas organizações. Isso aqui não foi um feedback, não. Foi outra coisa. Então as pessoas, muitas vezes, levam uma imagem que não deveria levar, porque não é esse o conceito de feedback. E pior também, um outro calo que a gente encontra muito nas organizações, os gestores se encontram numa determinada posição gerencial
dali para cima e muitas vezes entendem que a partir disso ele não precisa mais participar de treinamento nenhum. Pô, ele é o cara, né? Ela é a mulher, né? Ela é a gerente, ele é o diretor. E aí quando as pessoas se colocam nessa posição e se fecham ao aprendizado, acabou, cara. Eu sempre falo, quando tá pronto para morrer. Quando a gente não tem mais nada para aprender, a gente está pronto para morrer. Pode subir, porque lugar de perfeição é lá em cima. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa aprender. A gente precisa crescer. E é da gente ajudar o outro a crescer. Então, lembrando a primeira coisa que a gente falou. Feedback é um processo de ajuda para aprimoramento ou para mudança de comportamento. Então, se você vai receber um feedback de alguém, você precisa saber se a pessoa é legítima. Conhece você, sabe qual é o seu trabalho, vê você fazendo esse trabalho, tem legitimidade para te dar esse feedback. Então, ouça e absorva e reflita sobre o que você ouviu. Mas se você não sentir uma postura de ajuda, de colaboração, de vontade de ver você crescer, de vontade de ver você se desenvolver, não é feedback, dá um outro nome aí, pense em outra coisa, tá? Eu sempre digo que é uma opinião, que é uma chamar atenção, que é uma palestra, uma imposição, qualquer coisa, menos feedback, né? Então, assim, isso a gente precisa lembrar. O que é um processo de ajuda, se não for isso, não é feedback, que quem vai dar esse feedback precisa estar legitimado, quem vai receber esse feedback precisa entender que é um crescimento. A Adelaíse, minha xará, colocou aqui, sempre falo que feedback é um presente. Feedback é um presente, sim, com toda certeza. A gente não cresce sem isso. Agora, sempre vai ser um presente quando ele vier legitimado, quando ele vier de alguém que colocou-se à sua disposição para lhe ajudar, que se colocou à sua disposição para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e que coloca isso de uma forma que você percebe a ajuda. Olha que interessante. O que a gente precisa perceber no outro, quando ele vem nos dar esse feedback, é o quanto ele quer nos ajudar verdadeiramente. E não o quanto ele quer desabafar ou dar uma opinião sobre a gente. Sobre alguma coisa que ele já acha da gente e quer usar aquele momento ali dizendo que é um feedback para fazer outra coisa. Né? Então esses cuidados a gente precisa ter. Mas tem uma outra coisa que é importante a gente saber, que eu quero aproveitar nesses minutos que a gente ainda tem. Existem algumas formas que a gente precisa tomar cuidado para a gente conseguir dar um bom feedback. Delaís, como é que eu dou um bom feedback? Quais são os cuidados que eu preciso tomar? Assim, vocês sabem que esse nosso bate-papo aqui é um bate-papo de 1 hora, né? Eu chamei isso de mini aulas. O objetivo de todo o coração é ajudar, principalmente as pessoas que não passaram pelas organizações, não passaram por treinamento, nunca vivenciaram isso, nunca foram selecionados na empresa. Diz, olha, você vai lá fazer esse treinamento, você está dispensado tal hora para fazer um treinamento. Nunca vivenciaram isso, nunca fizeram uma trilha de conhecimento dentro da organização. Então, especialmente para essas pessoas que eu criei esse projeto e para todas as outras que se identificam com essa coisa de estudar e de curtir um aprendizado. Então, em 1 hora a gente não consegue esgotar, ainda mais feedback, não tem a menor chance de eu esgotar esse assunto, porque ele é muito amplo. Mas eu gostaria de deixar com vocês algumas dicas importantes para você dar feedback para qualquer pessoa, tá? Então, primeira coisa, se é você que vai dar o feedback, se avalie. Você é legítimo para dar esse feedback? Quem é essa pessoa na sua vida? Quem é essa pessoa para você? Quem é essa pessoa no seu contexto? Precisa ser alguém com quem você convive, não necessariamente todo dia, mas que você conviva. Precisa ser uma pessoa que você entenda como ela trabalha e o que ela faz no trabalho, né? Seja qual for o trabalho, que você conheça minimamente o perfil dessa pessoa, né? Se é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, mais falante, menos falante, mais agressiva, mais assertiva, enfim, você tem uma noção dessa pessoa, até para você poder saber chegar nessa pessoa para dar esse feedback. Então, assim, primeiro se avalia, se for você a dar esse feedback, tá? E quais são os outros cuidados que você precisa tomar? Primeiro, quem quiser anotar aí, depois eu posso ir repetindo aqui os itens, mas de qualquer forma vocês sabem, né? Fica gravada lá no IGTV, no Instagram, e amanhã eu coloco lá no canal do YouTube. Meu canal, gente, tá uma gracinha, porque ele começou há pouco tempo, tem 20 e poucos inscritos, só eu morro de rir.
Quando eu vejo os outros canais com não sei quantos mil inscritos, eu falei, oh meu Deus, se Deus quiser um dia a gente chega lá para ajudar muita gente, né? Mas quem quiser e não se inscreveu, fica aí um pedidinho assim sutil, né? Vai lá se inscrever lá no canal, mas todas as lives estão lá. Eu sempre deixo lá também no dia seguinte. Então vamos lá. Primeiro item, como dar um bom feedback? Primeiro item, seja autêntico. Só vá dar esse feedback para alguém se você de verdade se sente nesse desejo de ajudar o outro. Se você realmente se sente legítimo para dar esse feedback para alguém como um sentimento que você está tendo de ajuda, né? De apoio. Então, assim, seja para quem for, a Mary acabou de me perguntar aqui se o feedback pode ser dado em outras áreas sem ser de trabalho. Mary, o feedback é para ser dado em qualquer área, tanto dentro de uma organização nas relações de trabalho, quanto nas suas relações pessoais dentro da sua casa, com a sua família, com os seus amigos, com a sua comunidade na igreja. Feedback é uma ferramenta que a gente tem de relacionamento. A gente precisa lembrar disso. Como eu disse lá no início, muita gente criou um estigma em relação a isso porque foram feedbacks mal dados, ou melhor, não foram feedbacks. Foram gestores que usaram esse tempo para punir o outro, gestores que usaram esse tempo para falar o que achava do outro, dizendo que está dando feedback, mas eu acho que você não é acho. Feedback não tem acho. Feedback é observando você, isso, nesses dias tais, observando você fazer isso, eu constatei que eu percebo isso quando você faz dessa forma, quando acontece uma determinada reunião e alguém está nessa reunião, você se comporta dessa forma. Então, assim, feedback não é acho, feedback não é a sua opinião, feedback é um processo de ajuda para aquela pessoa. Quando você se sente legitimado para ajudar, porque você conhece, porque você sabe quem é, porque você de repente trabalha junto, ou mora junto, ou vive junto, ou participa da mesma comunidade, e por causa desse conhecimento você é legítimo para falar, porque sem esse conhecimento você não é legítimo para dar feedback. Não chama de feedback, não é feedback. Ok? Então, assim, seja autêntico. Eu quero realmente ajudar. Porque se eu quiser desabafar, se eu quiser, tô doida para falar isso para essa pessoa, não vai dizer que é feedback, não é, você tá mentindo. Não é feedback. Eu tô doida para chegar uma oportunidade para me reunir com essa pessoa para poder falar tal coisa. Isso não é feedback. Você precisa sentir em você um desejo legítimo de ajudar o outro a ajudar você, inclusive. Porque, como eu falei antes, outra legitimidade é o quanto essa pessoa e o comportamento dela está afetando você e a sua equipe, ou está afetando você e o seu grupo da família, ou, enfim, o comportamento do outro tem que afetar você de alguma maneira. E aí você se sente legítima para ajudar. E porque você quer ajudar, aí você pede para dar um feedback. Tranquilo, gente? Então, seja autêntico. Segundo é que a gente precisa ser bem intencionado. Primeiro item, seja autêntico. Segundo item, seja bem intencionado. Como eu falei para vocês, o feedback é um desejo muito, muito sincero de ajudar o outro, né? E se você não for com esse desejo, o outro não recebe dessa forma. E quando ele não recebe dessa forma, ele se fecha para a sua comunicação e já não ouve mais nada do que você está falando. Tem gente que às vezes acha estranho quando eu falo isso nos treinamentos, principalmente quando eu estou dando treinamento para gerência. Eles ficam meio chocados. Alguns entendem perfeitamente, outros ficam chocados, porque eu digo assim, não é porque você é gerente, porque você é o diretor, que você tem que dizer, senta aqui que eu vou te dar um feedback. Desculpa, tá errado. O máximo que você vai conseguir com senta aqui é ser um ser humano sentado ali. Só isso, um corpo sentado ali. Que a pessoa já fechou o canal, a pessoa já não quer mais te ouvir. Porque nem criança gosta quando você é imperativo desse jeito. Senta aqui que eu quero conversar com você. Senta aqui que eu vou te dar um feedback. Então, assim, desculpa, não é por aí. Não é dessa forma. Você vai conseguir um resultado muito melhor se você disser para essa pessoa, eu gostaria de conversar com você sobre o assunto que aconteceu em tal lugar, em tal situação. Quando você estiver disponível, você me avisa. Se o profissional estiver de boa com relação àquele assunto, ele vai dizer assim, ok, pode ser agora, podemos conversar? Ótimo, podemos conversar, perfeito. O que vai acontecer nessa conversa? Você observou o comportamento, você tem um feedback para dar e aquela pessoa está pronta para ouvir. Aí os dois ganham. Caso contrário, senta aqui que eu vou te dar o feedback. Adelaide, mas é meu chefe, tem autoridade. Tem, mas não está sabendo usar. Lamento. Senta aqui que eu vou te dar um feedback sendo gestor, é fácil pra caramba pra fazer, porque o outro tá com medo de perder o emprego, tá com medo de ficar mal diante de você. Isso acontece, mas assim, desculpa, ele não vai te ouvir. Nem vai te ouvir, nem vai assimilar o que você está fazendo. Pior, provavelmente com essa reação dele, provavelmente ele vai repetir o que impulsionou você
a dar um feedback para ele. Entendeu, gente, como é que é? Feedback é relacionamento. Feedback não é um momento que você chama a pessoa para dar uma... Desculpa o termo, mas assim, vou chamar para dar uma sacaneada hoje, que eu vou dar uma sacaneada nessa pessoa. Sabe? Feedback não é eu acho, a minha opinião. Ele precisa ser legítimo, você precisa ter autenticidade para falar, ele precisa ser descritivo, ele precisa dizer em que situação você fez alguma coisa que me levou a te dar esse feedback. Ok? O que você fez numa determinada situação que me levou a te dar esse feedback? Foi uma coisa pontual? Ou eu observei em outras vezes? Ah, foi uma coisa pontual. E aí, Delaise, pode uma coisa pontual dar feedback? Pode. Dependendo do que essa coisa fez com você, se você trabalha ou convive com essa pessoa, pode. A pessoa precisa saber o que aquilo significou para ela. E se você repetir aquilo, o quanto vai significar de novo negativamente para ela. Então é importante que ela saiba, né? Então o que acontece? Se eu tenho essa legitimidade e se eu quero fazer essa troca com aquela pessoa, ambos precisam sair ganhando naquela situação. Agora, quem chama para o feedback tem que ir bem intencionado, tem que ir com desejo legítimo de ajudar. A outra coisa importante, o terceiro item, ele precisa ser impessoal na medida certa, porque eu não estou chamando... deixa eu usar aqui a minha amiga Mary. Eu não estou chamando a Mary para falar da Mary, eu estou chamando a Mary para conversar sobre um comportamento da Mary. E aí eu preciso ser descritiva, eu preciso dizer para a Mary que eu não estou chamando a Mary porque ela é sempre estourada. Estou dando um exemplo aqui qualquer, porque a Mary é um doce, nada de estourada. Não que eu conheça, né, Mary? Essa vertente aí eu não conheço. Mas assim, eu não posso dizer para aquela pessoa, porque sempre que acontece isso, você age dessa maneira, porque você sempre fala assim, porque você nunca diz isso, porque você nunca faz aquilo, porque tudo para você... Não pode, você está fechando o canal de comunicação do outro. Ele não é sempre assim, ela não é nunca assim, não é toda vez que isso acontece. Então você precisa ser pontual. Olha, naquela nossa reunião hoje, na hora que tocou no assunto tal, você ficou extremamente nervosa ou nervoso e você se exacerbou. Você mudou o seu rosto, todo mundo percebeu o quanto você estava aborrecido, o quanto aquilo te incomodou, e por conta disso você não controlou seu emocional e todo mundo se atrapalhou com você lá, ficou todo mundo sem graça, sem jeito, deu um climão horroroso na reunião. Então não é dizer para a pessoa que toda reunião ela faz aquilo. E se ela estiver fazendo isso em toda reunião, você já está errado, porque já deveria ter chamado. Não é para deixar acontecer em 1, 2, 3 reuniões. É a postura de quem precisa dar o feedback, seja um gestor, seja alguém dentro da sua casa. Tem aqui a Mary trabalha como autônoma, tem a Valéria que tem o negócio dela, equipe, tem gente trabalhando, seja dentro de casa, seja a própria família. Feedback é importante, é ferramenta de relacionamento e é uma ferramenta de produtividade, a gente não pode esquecer isso. É uma ferramenta de produtividade. Quanto mais a gente tem essa abertura, essa troca com quem trabalha com a gente, com quem convive com a gente, com quem se relaciona com a gente, mais essa pessoa entende como nós trabalhamos, como nós atuamos, e mais nós nos ajudamos reciprocamente para que a gente se compreenda, se perceba nas nossas formas de atuação e a gente consiga se complementar. Porque não é bacana a gente ter gente da mesma forma que a gente numa equipe, é bacana a gente ter gente diferente, para a gente olhar por outras janelas e a gente trazer coisas novas. Então, para isso, eu preciso aprender a ouvir. E o feedback, para ser legítimo, eu já preciso perceber em quem está vindo me dar o feedback, o desejo que essa pessoa tem legítimo de me ajudar. Se eu não perceber ajuda, eu não vou querer ouvir. Se eu perceber bronca ou esporro, igual a Rafa colocou lá em cima, eu não quero abrir meu canal de comunicação, eu não quero nem prestar atenção no que a pessoa está dizendo para mim. Então, assim, quando eu chamo alguém, eu não estou chamando a pessoa para dar a minha opinião sobre a pessoa, sobre como ela é, o que ela deixa de ser. Eu estou chamando a pessoa para falar sobre um comportamento que ela teve numa situação pontual que eu vou descrever. E vou dizer como foi, o que ela falou, como eu me senti e como outras pessoas se sentiram. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, tá? Eu preciso ser a pessoa que lembra de chamar o outro pelo comportamento dele, não para julgar o outro no que ele é como pessoa, tá? A outra coisa é que eu preciso saber a hora de fazer isso, o lugar certo de fazer isso. Todo mundo sabe que a gente sempre fala que elogio é bom que a gente faça em público, e é legal porque quando você faz o elogio em público, você precisa explicar por que você está fazendo aquele elogio, qual foi o comportamento que
que apareceu, né? Qual foi o comportamento que se apresentou e que precisa e que merece elogio. E aí você com isso já diz para o restante que isso é um comportamento louvável. Então já ajuda no feedback, já dá uma descomplicada nessa área. Agora, quando o feedback é para melhoria de comportamento, a gente chama a pessoa no particular. A gente chama no particular. Não é para fazer um feedback. Não deve. Deve-se evitar de todas as formas possíveis dar um feedback sobre melhoria na frente de outras pessoas, porque isso fecha o canal de quem vai receber. E isso fecha o canal de comunicação. Quem é que gosta de ser exposto? Quem é que gosta de ser exposto na frente de outras pessoas? Ainda mais de forma negativa. Você gosta? Nem eu. Então não vai fazer isso com o outro. Não vai fazer isso com o outro. Eu já assisti isso. Eu já assisti a pessoa aproveitando um determinado momento. Pior, fazendo um elogio e tal, daqui a pouco vem ripa, sabe assim? Dá o elogio, sei que mais eu queria aproveitar também para dizer, e aí esculacha com a pessoa. Pelo amor de Deus, está errado. Faça isso. Isso fecha o canal de comunicação da pessoa com você. Isso corta a possibilidade daquela pessoa ser criativa na sua equipe. Isso corta a possibilidade dela querer inovar, dela querer se engajar, dela estar totalmente comprometida com aquele negócio que você quer que ela esteja. Ela vai criar nela um medo e uma preocupação em sempre acertar. E quem está muito preocupado em acertar não corre risco. E quando você não corre risco, você também não alcança coisas novas. Porque a gente não começa a aprender coisas a partir do sucesso. A gente aprende coisas fazendo as coisas devagar. A gente aprende a fazer coisas novas errando, experimentando. Então, assim, não bloqueie a comunicação a partir de um feedback mal feito, né? Ou qualquer outra coisa que você chame aí de feedback, que não vai ser feedback. Então, o lugar certo tem que ser muito bem pensado, né? O que eu vou falar é para ser falado na frente das pessoas ou é para ser falado longe das pessoas? Faça de forma personalizada, né? Algumas pessoas são mais sensíveis à forma da gente falar. Outras têm, que o pessoal diz que tem as costas mais fortes, né? Tem a pele mais grossa. Tem gente que você precisa ter todo cuidado. Tem gente... A gente ainda vai falar sobre isso numa terça. Eu quero convidar vocês. Eu vou trabalhar aqui. Minhas alunas que estão aqui, minhas ex-alunas, sabem que isso é um papo muito legal. E elas já sabem qual é o perfil delas, mas eu garanto que elas vão estar aqui comigo, porque elas adoram ouvir sobre isso. Eu quero convidar vocês para a gente conversar sobre os 4 comportamentos que predominam na nossa existência, né? Os 4 principais. E aí vocês vão ver que com uma pessoa eu posso falar de uma forma um pouco mais incisiva, com a outra eu não devo. E aí não é porque eu sou a gestora que eu falo do jeito que eu quiser, e quem quiser que me entenda está errado. Não é esse o caminho, não é dessa forma. A não ser que você goste desse estilo de liderança, de que as pessoas não respeitem você, mas tenham medo de você. Aí tudo bem, é uma escolha sua, errada, na minha opinião, se me permite. Mas não é por liderança pelo respeito e pela competência, mas é pelo medo. E isso é muito desagradável. Olha as minhas queridas aqui, ó, Camila, Carol, faltando a Jerusa aqui para dizer, adoro. Vou me comprometer com vocês, da gente tirar pelo menos 2 terças para a gente falar sobre os 4 comportamentos. Então, assim, personalize. Você vai falar com uma pessoa muito criativa, muito dinâmica, seja dinâmica no feedback, sente com ela, desenvolva com ela um plano, diga onde a gente pode ir, de que maneira, né? Então, assim, isso faz com que ela se envolva, se engaje com você, inclusive na hora do feedback, ela vai curtir muito aquilo. Você tem uma pessoa muito introvertida, muito calada, que pensa muito mais antes de falar, senta com essa pessoa, coloca a situação para ela, peça que ajude você a pensar quais seriam as soluções, de que maneira a gente poderia mudar aquele comportamento para que a gente tivesse um resultado melhor. Então, personalize ao máximo possível. Para personalizar, lembrem-se do que eu falei lá no início, para personalizar você precisa entender quem é aquela pessoa, para personalizar o seu feedback, você precisa conhecer aquela pessoa, seja da sua equipe de trabalho, seja da sua igreja, do seu grupo da igreja, que você tem lá alguma atividade, seja na faculdade, seja como for, com quem for, você precisa conhecer. Ou então não chama de feedback o que você quer fazer com essa pessoa em termos de retorno de uma comunicação. Ok? Outro item importante vá direto ao ponto. A sua mensagem tem que ser clara. A sua mensagem tem que ter consideração a esse sentimento do outro. A sua mensagem precisa que o outro não fique confuso com aquilo que você está falando. Então não fica rodando, não diga exatamente o que é. E sabe como é que a gente diz? Com fatos. Porque vou repetir, até minha querida
colega aqui, professora Mara, colocou que ficou como lição aqui para ela. Feedback não é opinião. Eu vou repetir. Feedback não é opinião. E assim, desculpa aí, mas não é a sua opinião. Quando você quer dar um feedback, você precisa ajudar essa pessoa a melhorar na forma, inclusive, de agir com você. E para que ela entenda, porque tem gente que nem percebe. Então, você precisa ser esse canal de ajuda. Olha só, quando você fala dessa maneira, eu e o meu grupo, a gente percebe dessa maneira, e isso é muito ruim para a produtividade do nosso trabalho. Então, não é a sua opinião, é o comportamento. Quer vai dar um feedback para a Adelaísa em cima do comportamento da Adelaísa. Qualquer outro restante é a sua opinião, né? Então, a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Então, a gente vai direto ao ponto com esse cuidado e, assim, trabalha em conjunto com essa pessoa. Principalmente quando o feedback é construtivo, né? É um feedback para dar um reforço, né? De uma melhoria no comportamento. Coloque claramente o que está acontecendo, onde você acredita que pode melhorar e ajude essa pessoa a construir os passos, né? A construir um projeto, tipo um plano que a gente possa seguir juntos para a gente alcançar esse objetivo, para a gente se ajudar, né, de uma forma que os dois cresçam, as duas partes cresçam. Isso é muito importante. Eu quero ler aqui alguma coisa que uma colega colocou, eu não quero perder, porque aí, gente, eu sempre falo, cara, eu quero fazer uma live interativa. Aí vou me empolgando com o assunto e vou indo. Ângela colocou tudo é a forma de se comunicar, exatamente, é aprender a forma de se comunicar. Que mais que a gente tem aqui? A Camila colocou que é maravilhoso a gente conhecer o perfil, também gosto muito. Com cada pessoa temos que ter um jeito para falar, a começar pela nossa família, e para isso tem que conhecer. E a Jojo colocou, meu gestor definiu feedbacks trimestralmente, mas acredito que seja uma confusão de conceito. Seria mais uma avaliação de desempenho. Não, acaba virando uma lavação de roupa suja esses feedbacks. Isso aqui é um erro, realmente, viu, Jojo? É um erro. O que ele está definindo com vocês é uma avaliação de desempenho. Feedback é uma constância, feedback é um acompanhamento. Feedback não tem data marcada. Feedback tem situações que acontecem e o gestor, ou o colega, ou o par, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a esposa sentem necessidade de falar sobre aquela situação. Por isso que ele é descritivo e ele é pontual. Ele não é genérico, não pode ser, não deve ser. Você quer fechar o canal de comunicação de alguém com você? Use palavras genéricas, você sempre, você nunca, você toda hora, todo dia, toda vez. Não tem como ser dessa maneira, a pessoa sabe que ela não é daquele jeito. Então, assim, isso de fazer de 3 em 3 meses feedback, isso se chama avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho também não é ponto de partida, nem ponto de chegada. A avaliação de desempenho também é acompanhamento. Não adianta eu te dar uma atribuição e daqui a 3 meses te cobrar essa atribuição se eu não te acompanhei no que eu dei para você fazer. Que gestora sou eu que não te acompanho e depois só quero saber do resultado, se eu nem sei quais foram os problemas que você teve ao longo do caminho, quais foram as suas dificuldades, eu não estava ali. Aí daqui a 3 meses eu vou lá e te chamo e digo o que foi bom, o que não foi bom. Sem sentido. Não faz sentido esse tipo de postura, né? Deixa eu ver mais o que aqui que a gente tem. A hora passa muito rápido já. Tá. É bom ter amiga na live, né? Fica escrevendo umas coisas bonitas assim, igual a Ângela que escreve. Então, o esposo está participando aqui, dizendo que feedback não é em público, mas sim em particular, principalmente esse que a gente falou agora há pouco, feedback que é para dizer alguma coisa que não está bacana, que está negativa. E a Camila colocando que muitas empresas têm esse conceito errado. Exatamente. Feedback real e sim, nunca teve. Sempre teve avaliação de desempenho, né? Isso acontece muito. Então, aí nessa avaliação de desempenho, que também muitos gestores fazem errado, é a hora que eles acham que tem que falar a sua opinião sobre as coisas, que também está errado. Não é opinião, não é opinião. São fatos. Eu preciso dizer quando você fez o que você fez e dizer para você que o porquê do que você fez me afetou a ponto de eu te pedir um feedback. Outra coisa que eu quero deixar com vocês, deixa eu ver se dá tempo. Se não der tempo, a gente deixa para semana que vem. Deixa eu ver quantos tem aqui, acho que dá. Lembre-se do seguinte, existe uma regra geral para o feedback, além desses itens, né? Além desses itens, existe uma regra geral. O feedback deve sempre, sempre, sempre ter o contexto, o comportamento e a consequência. Ok? O contexto, o comportamento e a consequência. Elaine, você... Elaine falou que 8 horas de aula no sábado já passavam rápido, imagina uma hora de live, já está acabando, é verdade.
E vou começar a aula com a galera da UF, cara, 3 horas por sábado. Tô direto aí até agosto dando aula sábado, aula remota, né? Vai ser muito bom. Então, lembrem-se disso. Eu preciso do contexto, eu preciso do comportamento, eu preciso da consequência. Se você não tem essas 3 regrinhas aqui, se você não tem essa regrinha com esses 3 itens, não chame de feedback, tá bom? Porque eu só posso dar um feedback em cima de um contexto. Alguma coisa aconteceu, e eu preciso falar sobre essa alguma coisa, não porque eu quero dar minha opinião. Eu vou falar porque eu convivo, porque eu conheço, porque eu participo de alguma forma. Então, eu sou legítimo para falar, tá? Então, eu tenho a legitimidade do contexto, eu conheço o contexto, e aí eu posso falar. O comportamento que aconteceu me afetou, então eu tenho um comportamento, pelo menos um, para me referir a ele, para poder dar o meu feedback. E eu tenho alguma coisa que aconteceu ou comigo ou com a minha equipe, que é a consequência desse comportamento dentro daquele contexto. Ficou claro, gente? Deu para entender isso? Eu preciso de um contexto. Eu não posso chegar dando a minha opinião sobre aquela pessoa aleatoriamente, em qualquer situação, de qualquer jeito. Eu preciso dizer para ela que foi na reunião, eu preciso dizer que foi no almoço que teve aqui em casa, que os pais vieram, que os sogros vieram. Eu preciso dizer que foi no momento que a gente estava discutindo com os amigos, conversando, batendo papo, que alguém soltou a palavra X e você falou a Y, tá? Eu preciso de um contexto. Eu preciso de um comportamento que me afetou ou afetou o grupo com o qual eu trabalho, que também está nesse contexto, né, com as pessoas. Então, assim, eu preciso do contexto, eu preciso do comportamento, alguma coisa que aquela pessoa fez ou disse e que me afetou e que essa coisa que ela disse ou fez me afetou de uma tal maneira que gerou uma consequência. Se for positiva, bacana, chama a pessoa para dar um feedback que tenha tido uma consequência positiva, um contexto, um comportamento bacana e uma consequência positiva. Faça isso, treine isso, isso é muito legal. Isso faz bem para qualquer pessoa, para qualquer coração, massagem em qualquer ego. Faça isso. Agora, normalmente, como o feedback é, né, como eu falei desde o início, é tratado como essa coisa, me chamou para dar um feedback, socorro. Então, assim, tenha todos esses cuidados, sente na posição da pessoa que está à sua frente, se imagine ali, se imagine diante do gestor, se imagine diante daquela pessoa que conhece bem aquele assunto, né? É uma pessoa da sua família, é do seu grupo, é da sua igreja, é do seu contexto de alguma forma geral, mas conhece mais que você sobre aquele assunto. Se coloca no lugar daquela pessoa que não conhece tanto quanto você e o quanto a pessoa pode estar constrangida ou preocupada com o que você vai dizer. Então, assim, se sinta empático, seja direto, não fique rodando, diga, olha, eu estou trazendo essa questão para você porque eu sei que não é sempre assim, mas naquele dia, em tal situação, naquela hora, em tal reunião, contextualiza, coloca, define, descreve. Diga o que você sentiu, como foi, o que o comportamento dela causou, que é a consequência. Se você conseguir lembrar da regrinha dos 3 itens, né, dos 3 Cs, contexto, comportamento e consequência, você tem uma possibilidade bem grande de dar um bom feedback. Se você lembrar que você precisa de ser impessoal, que você precisa personalizar, que você precisa descrever, né? Se você lembrar dos itens que ajudam o outro a entender, melhor ainda. Não vou dizer para vocês que todo mundo vai entender, tem pessoas que têm muita dificuldade no aprendizado. Mas não vai ser... Pode ter certeza que quem tiver dificuldade em receber um feedback com esses parâmetros que eu passei para vocês, não é uma pessoa que tem dificuldade com você. Provavelmente ela vai ter dificuldade de aprender na vida. Assim, não fui aceito, não fui elogiado, tenho dificuldade de saber por quê, não quero saber por quê, só não quero ouvir mais aquilo. Então não vai ser só com você, vai ser um problema de comportamento de uma forma geral. Mas se você conseguir lembrar que o comportamento, o que aquela pessoa fez,
Muitas vezes ela não teve nem consciência daquilo. Você pode dizer para ela que aquilo não foi bacana e o que você sentiu, você já está ajudando. Quando você coloca, né, dentro do que aconteceu, o contexto, a situação em que estava e que ela usou aquele comportamento. E quando você diz qual foi o impacto daquele comportamento em você ou no seu time, isso é extremamente importante para que a pessoa reflita, para que ela pense na próxima vez o que ela vai precisar falar ou como ela vai falar. E isso já é uma forma de ajuda. Lembrando o que a gente falou lá no início, né? Precisa ser para o outro uma ajuda, uma percepção de ajuda. Alguém que está chegando para me ajudar, alguém que está chegando para me dar um feedback sobre uma situação que eu nem tinha percebido, como eu falo e quantas vezes eu faço isso. E aí a pessoa chega com aquele olhar do quanto eu quero ajudar e não do quanto eu quero te punir. Eu ouvi uma escritora falando numa live e eu gostei muito do que eu ouvi, que ela disse, as nossas palavras elas precisam ser ponte e não criadoras de muro. Então as palavras precisam ser pontes para ligar as pessoas. As palavras precisam ser usadas para fazer com que as pessoas se encontrem. E trabalhadas, né, para que haja compreensão, entendimento, e não para que as pessoas comecem a criar muros. Então, se você é o dono da situação, se você é o dono do conhecimento naquela situação, não use isso para colocar a pessoa num patamar abaixo do seu e você mostrar com as suas palavras e com a sua postura, com o seu jeito, de que aquela pessoa está abaixo de você, e aí você vai aproveitar porque também não vai entender, e você vai rebuscar ainda mais as palavras, e você vai rebuscar ainda mais a forma, porque aquela pessoa não vai te entender. Então, isso é uma postura extremamente desagradável, deselegante, mal educada e que faz com que o outro se afaste da gente, que não queira mais conversar. Olha que triste, ao invés de criar a ponte, acaba trazendo discordância e resquício de hostilidade, que é muito ruim, né? Então, assim, toda vez que a gente consegue replicar essa dinâmica nas nossas relações pessoais e de trabalho, incentivando o feedback constante e de alta frequência, a gente vai se acostumando a fazer. Por isso que é legal o que a colega colocou aqui pra gente. Não é com marcação, não é daqui a 3 meses eu dou feedback para vocês. Feedback é um caminho constante, é uma troca constante. Feedback é uma preocupação que eu tenho de me fazer entender e de perguntar para o outro se o que eu entendi do que ele falou foi aquilo. Eu quero entender também o que o outro está falando. Não tem forma melhor da gente compreender uns aos outros que não seja a comunicação. E eu sempre digo que a pergunta mais burra, uma vez um colega na sala falou, professora, eu tenho o maior medo de fazer pergunta, que eu fico com medo da minha pergunta ser pergunta burra. E aí eu respondi e digo para vocês com maior tranquilidade, a pergunta mais burra é aquela que a gente não faz. Porque é aquela que nem você me ajuda a pensar na resposta que eu preciso te dar, nem você sai com a resposta que você precisa, nem eu sei se sei aquilo que você ia me perguntar, então nós dois não crescemos. Então a pergunta mais burra é aquela que a gente guarda, é aquela que a gente não faz. Não tem esse medo, ninguém tem que saber tudo. Então o feedback nos ajuda muito nisso. Quanto mais o feedback é dado, mais comum vai ser para todos e essa troca vai acontecer com mais frequência. Se todo mundo souber o que é um feedback, ele se torna corriqueiro, ele se torna comum. E ao invés de receber, ai meu Deus, lá vem a gestora chamou para um feedback, ai meu Deus... Não vai ser isso. A pessoa vai saber que... Não, feedback? Ah, legal. A gente senta para conversar e aí a pessoa coloca para a gente algumas coisas que a gente nem lembra mais e tal. Transforme esse momento num momento de alegria e não num momento de pânico, né, para as pessoas. Sejam elas quem forem. Sente-se na mesa da sua casa. Chame a galera para conversar. Diga o que você tem percebido e o que elas estão fazendo, o quanto tem lhe afetado. Enfim, gente, feedback é processo de ajuda para aprimoramento ou para mudança de comportamento. Se a gente lembrar disso, a gente não vai mais para cima de ninguém para dar nossa opinião ou jogar nossa autoridade, né? A gente vai com aquele olhar de, poxa, eu quero muito te ajudar e te ajudando, eu também quero me ajudar. Porque está difícil para mim nessa, naquela situação e a gente conversando pode melhorar para ambos. Né? Eu estou aqui vendo a minha querida amiga lindona, dizendo sensacional, que bom que vocês curtiram. Continua semana que vem. A gente pode abrir. Tem alguns detalhes bem legais do feedback que a gente não conseguiu abrir aqui. Vou pensar nisso seriamente. E comprometi a vocês, eu vou trazer também o bate-papo sobre os nossos comportamentos. Rasinho, né? Como eu digo para os meus alunos lá na UF, é só aquela coisinha branca do chopp. Não dá para eu ir muito lá para dentro, não. Para isso a gente tem que fazer uma avaliação melhor, né? É um outro, como diz aí fora, é um outro patamar. Mas a gente pode trazer o básico para a gente se ajudar a fazer uma compreensão melhor, uma leitura melhor das nossas relações. Tá bom, gente? Então, 59, tô no minuto final, tô vendo gente botando coraçãozinho. Gente, esse negócio de coraçãozinho é muito legal.
Isso aqui é o termômetro que a gente assim, eu acho que o pessoal gostou. E como eu sempre digo, a nossa live é uma live de verdade, né? São 15, 16, hoje nós chegamos a 20, e aí eu sei quem são, eu vejo as pessoas aqui, dá tempo da gente ler. Essa live aí de 2, 3 milhões aí de pessoas, 200 mil, a gente não quer por enquanto não. Gente, um beijo, espero vocês terça-feira que vem. Amanhã no projeto também eu estou às 9 horas. Venham ver qual é. Espero vocês. A live fica gravada. Um beijo. Fiquem com Deus e muito obrigada. E tantas ofertas e vocês aqui comigo. Obrigada. Valeu demais. Beijo. Tchau.